Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo das equações diferenciais. O tema do vídeo aqui é pontos singulares regulares. Até o momento, gente, no que diz respeito à solução de equações diferenciais por meio de série de potências, nós só sabemos o fazer quando nós estamos resolvendo tais equações em torno dos chamados pontos ordinários. E aqueles pontos nos quais as funções que compõem essa equação diferencial são o que? Analíticas, ou seja, uma expansão em série de potências para essas funções. Por outro lado, quando os pontos são singulares, nós não sabemos nada ainda. A boa notícia é que para alguns desses casos de singularidade, nós teremos um método para estar resolvendo tais equações. Tá certo? Então vamos começar o seguinte, ó. Consideremos uma equação diferencial da forma, ok, esta aqui é a nossa forma padrão para a equação diferencial linear homogênea de ordem 2, né? Aqui pode ser escrita como? Essa aqui. Como é que a gente faz isso? A gente divide todo 1 por A2 de x. Então a P de x vai ser A1 de x sobre A2x e a Q de x vai ser A0 de x sobre A2 de x. Por que a gente tem que fazer isso, gente? Porque embora a definição de ponto singular regular que a gente vai apresentar aqui e também regular, né, quando não for regular, ela vai estar atrelada a 1, mas o cálculo para verificação é feita por meio de 2. Então a gente tem que sempre fazer essa transformação, colocar a equação, vindo ela nesta forma ou não, sempre nessa forma 2 aqui para estar fazendo essa conta. Então nós temos aqui o seguinte, dizemos que um ponto x0 na equação 1 é singular regular se x menos x0 vezes p de x e x menos x0 ao quadrado vezes q de x, com p de x e q de x conforme 2, por isso que é importante colocar essa forma, né, são analíticas em x0. Um ponto singular que não é regular é dito irregular. Aí no caso, quando for irregular, infelizmente, aí você tem que investigar por outra forma de resolver. Tá certo? Aí há casos e casos. Vai ter casos que você consegue resolver, vai ter casos que você não consegue. Então, aí é um terreno mais inexplorado. Então, para a gente entender bem essa definição, como sempre, vamos para um exemplo. Sempre digo, ó, vi uma definição, veja um exemplo. Vi um teorema, veja um exemplo. Né? Para você entender bem. Que a gente, às vezes, lê isso aqui, não entende a profundidade ou como utilizar mesmo. Aí lê uma definição, vai para outra definição, vai para um teorema e depois vai para um exemplo. Aí você tem muita informação para poder dar um exemplo só. É bom você cadenciar isso aí. Então, ó, o exemplo diz o seguinte: determine e classifique todos os pontos singulares da equação diferencial desta aqui. Então, gente, para a gente fazer isso aqui, nós vamos ter que seguir algumas etapas. Tá certo? Primeiro, o enunciado pede determine. Então, primeiro você tem que determinar os pontos singulares desta equação. Olha, a gente pode observar o seguinte. Note que os coeficientes da EDO dada são polinômios. No caso aqui, quem é? A2 de x igual a x menos 3 ao quadrado, vezes x menos 1 ao quadrado. A1 de x igual a x menos 1, e A0 de x igual a 2. Tá certo? Deixa eu só trazer um pouquinho para cá para não ficar muito embolado. A1 de x igual a x menos 1 e A0 de x igual a 2. Assim, os pontos singulares são quem? São os pontos tais que A2 de x é zero. Logo, os pontos singulares são obtidos fazendo A2 de x igual a zero. Então a gente vai fazer isso, ó. A2 de x igual a zero implica o quê? Que x menos 3 ao quadrado vezes x menos 1 ao quadrado igual a zero. Então, quando esses coeficientes são polinômios, a gente, abaixo da definição de ponto singular, de ponto ordinário, nós tínhamos lá que no caso de um polinômio, para os pontos serem ordinários, que é o contrário aqui do que a gente está falando, essa função A2 de x tinha que ser o quê? Quando os coeficientes são todos polinomiais, ela tinha que ser diferente de zero. Como a gente está querendo exatamente agora os não ordinários ou os singulares, então a gente faz igual a zero. Então, ó, isso aqui eu tenho um produto dessas duas funções compactadas aqui, tá certo? Potências de polinômio. Então, para que isso aqui seja zero, em matemática nós temos isso, Se A vezes B é zero, isso ocorre se somente se A igual a zero ou B igual a zero. Pelo menos na parte da matemática que nós estamos. Existem certos casos em matemática, você tem um produto, dois números é zero, mas eles não são zero. Mas aí é outro
outro domínio, digamos assim. Não esse aqui, é que nós estamos. Então aqui basta fazer o quê? X menos 3 ao quadrado igual a 0, ou então x menos 1 ao quadrado igual a 0. Daqui, claro, passa para lá, tira a raiz de 0, depois passa o 3, você vai ter que x igual a 3 ou x igual a 1. Logo, então, ó, portanto, x igual a 3 e x igual a 1 são o quê? Singulares. Não determinantes. Primeira parte do enunciado está vencida. Tá certo? Eu sei que às vezes, gente, no olhômetro você consegue ver. Mas é bom você fazer essa continha aqui, não é para o seu avaliador ver, pô, o cara está sabendo mesmo, ó, sabe argumentar com o texto, né? Então, faça essa parte. Portanto, x igual a 3 e x igual a 1 são singulares. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever essa equação aqui na forma 2, porque ela não está na forma 2, porque esse coeficiente aqui não é 1. Então, agora, coloquemos a EDO dada na forma 2. 2 pontos. Para fazer isso, não é difícil, a gente pega assim, ó, x menos 3 ao quadrado, vezes x menos 1 ao quadrado, tá? Y duas linhas, mais x menos 1, vou copiar ela aqui, y' mais 2y igual a 0. E a gente faz o seguinte, a gente divide toda essa equação aqui por esse primeiro termo aqui, pelo A2 de x, né, como eu mencionei aqui no começo. Então nós vamos ter essa equação restante aqui, ó, y duas linhas, mais, aí aqui vai ficar assim, x menos 1 sobre x menos 3 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado. Vou botar aqui o y' aqui em cima, tá certo? Em vez de ficar um pouco deslocado, para a gente ter espaço. 2 sobre x menos 3 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, y igual a 0. Olha o y aqui também. Então, note que está na forma 2. Claro que aqui eu posso dar uma melhorada aqui, ó. Perceba que aqui é, tem um 2 aqui, ó, x menos 1 e aqui x menos 1 ao quadrado. Então, simplificando aqui, vai ficar o seguinte, 1 em cima e x menos 1 embaixo sem a potência 2. Então, nós vamos poder reescrever ainda. Isso aqui você tendo aí no caderno, você pode fazer uma linha a mais para essa operação, ou já vir direto para cá. Pronto, ó. Aqui é 1, só que eu vou botar aqui o y', né? Pronto, então nós temos isso aí. Então nós acabamos de identificar aqui nossas funções P e Q, segundo a forma 2 aqui. Né? Apaguei aqui, mas você pode voltar o vídeo aí e dar uma olhada. Então, nós temos o seguinte, assim, né? P de x é quem? É 1 sobre, cuidado, o y' é posicional aqui, assim como o y e assim como o y duas linhas, então a gente pega só o número que multiplica ele, é 1 sobre x menos 3 ao quadrado vezes x menos 1, e q de x é quem? 2 sobre x menos 3 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado. Pronto, identificamos P e Q conforme a parte 2. O que a gente vai fazer? Vai aplicar agora x menos x0 vezes P, estudar na analiticidade dela, e x menos x0 ao quadrado vezes Q, estudar na analiticidade dessa. Então, ó, então vamos lá para o teste de analiticidade. Vamos botar assim, botar um título aqui. Né? Então, o nosso teste de analiticidade é o seguinte. Vamos considerar primeiro x0 igual a quanto? 3. Nosso primeiro ponto singular aqui. Pode ser o 1, pode ser o 3, tanto faz. Tá certo? Então, gente, eu vou apagar aqui a definição, mas vocês podem voltar o vídeo aí para ver que a gente precisa desse espaço aqui. A gente começa assim, ó. A gente começa em duas etapas. Se falhar na primeira, a gente não precisa ir para a segunda. Falhar o quê? Não ser regular. Claro, se deu certo na primeira, está indicando regularidade, a gente vai para a segunda etapa. Então nós temos aqui o seguinte, ó, x menos x0, P de x é quem? X menos 3, porque x0 é 3, vezes quem? Esta função. 1 sobre x menos 3 ao quadrado, vezes x menos 1. Aí aqui eu posso cortar uma potência aqui com aqui. Eu vou ter o seguinte, 1 sobre x menos 3, x menos 1. Aqui eu tenho aqui uma divisão perto de 3, no caso aqui em 3, né, especificamente, eu tenho uma divisão por 0 se eu botar 3 aqui. Então observe que essa função não é analítica em x igual a 3. Então a gente, né, não
analítica em x0 igual a 3. Assim, nós podemos concluir que esse ponto aqui é singular irregular. Logo, x0 igual a 3 é um ponto singular irregular. Infelizmente, a gente não pode resolver pelo método que eu vou falar daqui a pouco, vou botar só o teorema aqui no quadro, né, uma equação diferencial aplicando, né, a forma que a gente vai falar daqui a pouco. Então a gente vem para o próximo ponto. x0 igual a 1. Então, de novo, ó, x menos x0 p de x, tá certo? A gente vai estudar a analiticidade desse cara aqui, que é quem? X menos 1 vezes quem? 1 sobre quem? X menos 3 ao quadrado, x menos 1. Aqui a gente corta, dá 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Aí você fala, professor, essa opção não é analítica em x igual a 3. Mas peraí, eu estou longe de 3, eu estou lá no 1. Então existe um intervalo em torno do 1 que eu posso tranquilamente expandir essa opção aqui em termos de série de potência. Talvez eu não consiga estimar quanto ela vale em 3. Porque eu tenho aqui um problema, que é quando eu botar 3 aqui. Mas em 1 não tem problema nenhum. Então, por enquanto, observe que ela é analítica em x0 igual a quanto? 1. Porém, é o primeiro passo. Eu tenho que analisar ainda essa segunda potência. Ó. X menos x0 ao quadrado vezes Q de x, que é x menos 1 ao quadrado vezes quem? A função Q, que é esta ali, ó, 2, né? Tá aqui. X menos 3 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado. Que novamente, ó, você corta aqui, vai dar 2 sobre x menos 3 ao quadrado. Da mesma forma, também é analítica esta função em x0 igual a 2. Ou 1. 2, ó. Pronto. Então eu posso concluir o quê? Que x0 igual a 3 é um ponto singular ou x0 igual a 1, desculpe. Logo, x0 igual a 1 é um ponto singular regular. Ó, eu vou anotar aqui, gente, um teorema, que eu vou mencionar ele na própria aula de séries, eu volto com ele de novo, ele vai estar de novo no quadro. Mas o objetivo de mostrar se um ponto é singular regular ou singular irregular é o seguinte: existe um teorema, que é este aqui, ó. Vou escrever ele aqui no quadro, nessa parte, para você já anotar ele aí, que ele é importante. E é bem simples a ideia dele. Parece com a forma que a gente resolve de séries, embora haja alguns problemas, né? Ele não é tão amplo assim. Ele tem alguns probleminhas, às vezes, para a gente estar aplicando ele em alguns casos. Mas a gente vai tratar alguns desses mais simples, né? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Né? Só dar uma grifadazinha aqui. Eu gosto sempre de grifar esses pontos mais importantes, né? Destacar isso porque são importantes. Definições e teoremas são o nosso fundamento, né? Então o teorema diz o seguinte, eu estou com ele anotado aqui, ele diz o seguinte, ó. Se x igual a x0 for um ponto singular, né, regular, né, da equação. Eu não vou copiar de novo, porque ela estava aqui no quadro, no início da aula, ó, da equação 1, que é aquela primeira, A2 de x, y duas linhas, mais A1 de x, y', mais A0 de x, y igual a 0, né? Então, se x for um ponto singular regular da equação 1, então, existe ao menos, né, uma solução em séries, né, da seguinte forma, ou na forma, essa aqui, ó, y igual a
x menos x0 elevado a r. Normalmente esse x0 aqui está fazendo o papel de A, tá certo? N igual a 0 até infinito, de Cn x menos x0 elevado a n. Então aqui é um R, tá certo? Mas isso aqui também pode ser trazido aqui para dentro, né? Nós já percebemos, ó, esse cara aqui está igual a esse aqui, então a gente pode botar assim, ó, somatório de n igual a 0 até infinito de Cn x menos x0 elevado a n mais r. Em que R é uma constante a ser determinada. A gente vai ver isso na hora que estiver resolvendo um exemplo. Daqui uns 2 vídeos, né, que eu vou fazer ainda mais um exemplozinho com ponto singular, ponto regular, essas coisas. Então, a ser determinada. E a gente diz o seguinte: a série convergirá. Porque o que importa para a gente é isso. Ou seja, a série y, né, convergirá, né, em ao menos um intervalo, né, em algum intervalo, né, vou botar assim, como está escrito aqui, ó, ao menos em algum intervalo, dado por isso aqui, ó, 0 menor que x menos x0 menor que r, que é o raio de convergência da série. Tá certo? Então nós temos isso aí. Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, esse caso 2 aqui, eu consigo resolver a equação diferencial dada, né? Você volta aí o vídeo, ela está apagada, mas você volta aí, ou seja, a equação diferencial dada, ela pode ser resolvida nesse ponto x0 igual a 1, mesmo ele sendo, ele não sendo ordinário, porque até o momento nós sabemos resolver ordinário. Então a gente vai aplicar o quê? Ao invés de usar aquela forma padrão, que é essa aqui, ó, y igual a somatório de n igual a infinito, ou n igual a 0, né, até infinito, de Cn x menos a elevado a n, que no caso nosso aqui é x0, né, está fazendo o papel de A, a gente vai aplicar o quê? Né, que essa aqui é a nossa forma padrão, a gente vai aplicar quem? Esta outra forma aqui, tá certo? Então, ao invés dessa, a gente aplica esta aqui, tá certo? Então, vou apagar isso aqui para não ficar, pra você não confundir. Pode até ser que em algum caso R pode dar 0, talvez, mas, né, a gente não sabe disso previamente, tá certo? Então, é isso aí. Próxima aula a gente ainda faz um exercíciozinho com digamos assim, ponto singular regular, fazer mais um exemplo. E aí a gente entra de novo com esse teorema, ele vai estar novamente no quadro, e aí a gente vai resolver um exemplo aplicando ele. Tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.